Hoje, como é um dia muito importante para a nossa política, para o nosso Brasil, para a gente tentar entender os rumos, né? Como é que o Brasil vai ficar a partir de agora? A gente está recebendo hoje no programa Dácio Nitrini. Seja bem-vindo mais uma vez ao Revista. Sempre atendendo os nossos convites. E estamos no meio dessa agitação política, mas que é importante para o país. Exatamente. É importante também que a gente entenda o que está acontecendo hoje, né? A gente viu a votação ontem. Sim, que acabou de se estendeu madrugada. Ao longo da madrugada, Ao acabou amanhecer. praticamente de manhã, né? E a gente percebeu números bem expressivos de senadores votando a favor do impeachment. Então, Sim. como o governo já estava já contando com um certo fracasso nessa votação, eu imagino que eles estavam tentando reduzir o número de votos para pelo menos não chegar nesses 54, que é o que eles precisam para uma segunda votação. Eles passaram disso. Então eu imagino que essa primeira votação mostra uma derrota importante para o governo e já dá uma ideia do que a gente vai ter no segundo momento, na segunda votação que vai passar pelo Senado daqui a um tempo, né, Dácio? Na verdade, já havia a derrota política estabelecida. Tanto os governistas, que apoiam Dilma, portanto, quanto a oposição, sabia que o processo ia ser instaurado e essa é a próxima etapa, que é a etapa do afastamento dela, porque ela ainda não está fora da presidência, ela está afastada da presidência. Ela foi afastada por quê? Porque haverá um julgamento agora, um julgamento que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal no Senado. Que é o Ricardo Lewandowski. Que é o Ricardo Lewandowski. Vai presidir Bom, isso. Tá. Então já se sabia que isso aconteceria. A estratégia dos governistas é manter a resistência, porque quem arrefece, alguém que é acusado e enfraquece a sua defesa, denota um reconhecimento de culpa, aparenta um reconhecimento de culpa. Então a estratégia política, a luta política, por isso toda hora a gente vê os governistas, o Lula, a própria presidência, falar, a luta continua, nós vamos continuar, as manifestações contra o impeachment, a luta continua, é para mostrar indignação do que eles acham que é uma injustiça. Aliás, mesmo sabendo isso, a defesa veemente do advogado-geral da União, o Cardoso, era nesse tom de mostrar, tentar destruir fatos que, objetivamente, foram analisados já e demonstrados que têm algum fundamento. Senão o Supremo teria intervido, né? Não haveria tanta gente apoiando e aprovando o processo de impeachment. Claro. Então, alguma coisa há. Mas não conseguiram avançar muito nos votos do Senado, tanto que foram 54 senadores apoiando o processo. E ela está afastada. E eles continuam com essa tese de golpe, né? A gente viu agora parte do discurso da presidenta, ela realmente não saiu dessa linha, dizendo que desde que ela assumiu o governo, que tentaram, de alguma forma, tirá-la ali, dizendo a respeito da urna, das eleições, recontagem de votos, tudo mais. Então, eles estão sempre dizendo que eles são as vítimas de um golpe, né? Sempre essa é a estratégia. Ela própria se vitimizar, né, dizendo, olha, eu sou uma mulher e por ser mulher, então eu estou sofrendo isso por parte de uma sociedade machista, é uma injustiça porque eu não roubei, eu não cometi crime nenhum. Ela tem todo o direito de dizer isso. Agora, a leitura porque isso fica subjetivo, política, ela precisava de coisas técnicas para provar isso. A leitura política que se faz ela está dizendo que o presidente interino, que é o vice-presidente, o Temer, que daqui a pouco, inclusive, deve fazer o seu pronunciamento e apresentar o seu ministério. Olha, parece que a Dilma nesse momento está falando. Vamos ouvir um trechinho do que ela está falando agora. Para mim, eu tenho aqui um momento de alegria. A tristeza é porque nós hoje vivemos uma hora que eu vou chamar uma hora trágica do nosso país. A democracia brasileira,
a jovem democracia brasileira está sendo, eu ia pedir para me poder ver o pessoal até lá. Por favor. A jovem democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. Por que que eu chamo esse processo de golpe? Eu chamo esse processo de golpe porque o impeachment, sem crime de responsabilidade, é um golpe. Aqueles... Quer dizer, a gente volta com o mesmo discurso novamente, Então, como eu disse, o tempo todo reafirmando que ser um golpe, se vitimizando. Nós vimos agora, por exemplo, no ar, o Lula está ao lado dela, que é o grande chefe político, que foi quem a inventou, digamos assim, porque, como se sabe, a Dilma não tinha um passado político de eleição, ela nunca tinha sido votada, era desconhecida nacionalmente, embora tivesse sido ministro no Ministério das Minas e Energia, etc. Então, ela não era tão conhecida, foi o Lula que a colocou e, na verdade, essa crise em que afasta a Dilma atinge mortalmente, fere gravemente o Lula como chefe, como cacique político de um partido e o próprio PT. Agora, o que a gente pode esperar para concluir a nossa conversa aqui rapidamente? Eu queria que você desse uma avaliada nessa questão do ministério que está sendo formado pelo presidente interino agora, né, que vai assumir, o Temer. Muitas pessoas esperavam, pela grave situação política e econômica, principalmente, que a gente está vivendo, que fosse um ministério muito mais técnico, muito mais voltado para a solução dos problemas reais que a gente tem que enfrentar a partir de agora. Mas a gente também percebe uma certa articulação política aí, né? Agradando esse, aquele e o outro partido que também o apoiaram nessa virada de mesa, digamos assim. Que leitura que você faz desse novo ministério? Você é contra um ministério voltado para a política, para tentar apaziguar as questões? Ou, de repente, depende de uma equipe que esses ministros vão montar para tentar tirar o país Bom, na verdade, eu sou a favor de competência. Pode ser um político, pode ser um técnico, ele tem que ser competente. Na verdade, eu, pessoalmente, não me decepcionei, porque, como eu acompanho política, eu conheço a trajetória do presidente interino. Ele é um político padrão conservador, com um passado, já foi secretário de Segurança em São Paulo, já foi deputado federal, já presidiu a Câmara. Então, ele é um homem que tem compromissos no seu passado. Inclusive, foi citado e poderá ser chamado a explicar-se em alguns casos que estão sendo averiguados na Justiça Federal. Nos resta nesse momento torcer para que as coisas funcionem, independente da posição política de cada um. Agora não tem mais condições, não dá para torcer contra, independente de estar sendo o que você queria que fosse, enfim. Vamos torcer para que as coisas funcionem agora, né? A palavra é otimismo. Exatamente, é o que a gente está usando aqui como campanha na TV Gazeta, inclusive para que as pessoas também nos ajudem nessa. Obrigada, Dácio, mais uma vez pela presença aqui. É um prazer e estou à disposição. Numa próxima, até com mais tempinho para a gente conversar. Obrigada, viu? Vamos tentar entender realmente o que está acontecendo a partir de agora, porque ainda muita coisa vai acontecer até o impeachment, de fato, realmente ser consumado, tá bom? E a gente vai ter outras participações aqui também no Revista no futuro.